E aí, amigos, tudo bem? Eu sou o Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, é... fim de semana sem jogo, né? O último jogo nosso foi na sexta-feira contra o Santos, ótimo jogo por sinal. E a gente vai jogar agora só terça-feira contra o Paysandu, que acabou de ser campeão da Copa Verde, né? É um campeonato regional, estilo Sul-Minas, que eu até agrado muito desses campeonatos, acho interessante. Na América ficou esse tempo parado, que eu acho que é um pouco prejudicial para o time, porque vir numa adrenalina de um jogo contra o Santos é bom, te dá um segmento, né? De partidas, né? Nessa vibe boa que a América pegou, principalmente depois de vitórias, né? Seguidas, 2 vitórias seguidas. E vamos ter agora o jogo contra o Paysandu depois de 10 dias, né? De parada. Bom, mas é bom que recuperou jogadores, tem um lado positivo também. O Paysandu vem muito motivado eles conseguiram brilhantemente ser campeões. Foram campeões paraenses e foram campeões agora da Copa Verde. É um time que, apesar da posição deles na tabela, eu vi 3 jogos do Paysandu. Eu gosto de ver Série B, tá, gente? Eu assisto bastante jogos de Série B. Eu vi 3 jogos do Paysandu e o Paysandu é um time, cara, que fica sempre no limite para conseguir vencer o jogo. Eles têm 5 empates e 2 derrotas. As 2 derrotas, uma contra o Santos, outra com o Mirassol, fora de casa. Dentro de casa eles não perderam, mas não ganharam. Ainda não têm conseguido nenhuma vitória, mas eles ficam sempre no limite. Se você olhar na tabela, vai pensar, pô, é um jogo com a América, tem que vencer. Mas na prática é mais complicado um pouco, porque é um time difícil fazer gol neles. Por mais que eles não venham fazendo uma boa campanha, eles têm uma defesa sólida. O ataque deles é que tem uma certa dificuldade de fazer gol, que espero que continue assim, né? Eles têm um time, é o Hélio dos Anjos, que é o técnico deles. Eu tenho um pouquinho de ranço do Hélio dos Anjos, por causa de 98, que ele foi técnico do América e, na minha opinião, ele fez uma bobagem brigar com o Boiadeiro e dispensar o Boiadeiro. Um campeonato tão difícil de 98, um jogador com a qualidade do Boiadeiro não devia ser feito isso. Nós acabamos caindo no último pro Palmeiras, perdendo o último jogo pro Palmeiras e fomos rebaixados. Bom, mas página virada. Mas o Hélio dos Anjos é um cara que é um time sempre reativamente. Ele tem dificuldade para montar um time propositivo, sabe? Então acho que o América deve segurar um pouquinho. Acho que o América deve entrar com a mesma formação que entrou com o Santos. Por mais que eu acho o Benítez um craque, mas é um tipo de jogo que eu acho que a gente vai precisar mais de força. E mesmo a gente sabendo que o Juninho, o Ale eu tiro fora, o Ale tá jogando muita bola, mas o Juninho não é um jogador que tem tanta força assim, mas Moisés e Ale, eles dão uma sustentação boa pro meio de campo e principalmente nós vamos jogar sem um dos principais jogadores nossos, que é o Renato Marques. A falta do Renato Marques, não é só pela marcação, pelo reserva que vai entrar, que é o Daniel Borges, que assim, eu tô torcendo por ele, não vou cornetar antes do jogo, acho que torço por ele, torço que ele consiga fazer aquele gol que ele fez no jogo treino contra o time lá de São João del Rei, que eu esqueci o nome agora, Atlantic, né? Acho que é Atlantic, isso. Torço para ele fazer esse gol, torço para ele jogar muito bem, mas a diferença é muito grande. Na minha visão, o Renato Marques é um dos melhores laterais que está jogando no futebol brasileiro hoje, sem clubismo ou com clubismo mesmo, mas eu acho ele um jogador muito inteligente. Ele começa muito bem as jogadas. A América, ele não é rapaz, não sei se vocês percebem, mas ele dá qualidade no no início da jogada, na construção da jogada. E para o time, do jeito que o Cauã joga, ele é importantíssimo. E nós não vamos ter esse cara. E assim, é difícil a gente conectar e falar assim, mas a América tinha que se preparar para... Não tem lateral direito, cara. Na lateral direito, o Danilo joga na seleção até hoje, mesmo não sendo zagueiro, porque nem na seleção a gente consegue arrumar jogadores para jogar nessa lateral. Eu vi gente falando de colocar o Rodinei, que o Rodinei foi campeão agora pelo time lá da Grécia, né? Olha onde nós vamos parar. Mas, e também não é absurdo se não, tá? O Rodinei também, visto que eu tenho visto jogando lateral aí, não é tão pior que os outros assim. Bom, mas voltando para o nosso América, a gente vai ter dificuldade com isso. A nossa saída de bola me preocupa um pouco, principalmente o Cauã gosta de sair jogando próximo ali à área, e você perder um cara com a qualidade do Matheus é complicado. Mas acho que tem que pôr lateral mesmo de ofício, acho que tem que pôr o cara de ofício para não queimar, para não ter problemas. Põe ele lá e ele vai
conseguir fazer um golaço igual aquele do jogo treino. Mas o Paysandu, voltando ao Paysandu, ele tem ele é um time combativo, estilo Hélio dos Anjos, sabe? Quem quer acompanha um pouco mais atrás do futebol, os times do Hélio dos Anjos são sempre assim, muito aguerridos, muito fortes na marcação, muito intenso, mas um pouco desequilibrados emocionalmente. Eles são muitos jogadores. Eu vi um jogo deles contra o Goiás, que eles estavam bem no jogo, fizeram 1-0, o jogador deles dá uma entrada lá e é expulso e atrapalha. Eles iam conseguir a primeira vitória contra o Goiás, mas acabou sendo expulso e o Goiás foi lá e empatou o jogo no final, com o jogador a mais. Então, assim, não é uma mosca morta que nós vamos enfrentar, não. Apesar da posição na tabela, eles têm um jeito de jogar interessante, que a gente pode explorar, tanto o lado emocional quanto o lado mesmo técnico, que eles são um time reativo, eles gostam que ataca, que vem para cima deles. Eu acho que o América deve segurar um pouquinho, para ver que dá a bola um pouquinho para eles, para ver o que eles fazem. Provavelmente eles devem entregar alguma coisa para a gente. Com relação ao clima do jogo, por isso que eu acho que a gente tem que ter um time mais forte fisicamente dentro da área. Se pudesse colocar o Alisson, se ele tivesse inteiro, seria interessante para esse jogo, tá? Porque a gente tem que saber entender um pouco, porque esse campo, o jogo vai ser na Curuzu, um estádio, não é no Mangueirão, né, que é um estádio maior, mas é na Curuzu, um campo complicado, um campo pesado, aqueles gramados meio antigos, sabe, que segura a bola. Eles vão estar entusiasmados, a torcida deve lotar o estádio, preço de ingresso a R$150 a arquibancada, pela procura que estavam tendo, sabe? Então nós vamos pegar um clima bem pesado lá, e eu acredito que a gente tem que a técnica vai ter que ser deixada um pouquinho de lado, pôr mais a força, a garra para jogar esse jogo, tá? Pelo menos a expectativa que eu tenho em cima desse jogo. Nós não temos o Vinícius, que está vetado para esse jogo, e o Matheus, né? O Vinícius a América tem que rever essa situação de contratações, gente. Vira e mexe, a gente tem um jogador que a gente contrata que está baleado. Vira e mexe, o cara chega, tem fratura por estresse na coluna, é uma coisa que não foi de agora, acredito que não deva ser agora, é um processo. Não sou doutor, né? Inclusive vou falar um pouquinho do nosso doutor Adolfo, que criou um canal novo, no finalzinho eu vou falar. Eu acho que a América tem que rever mais essas contratações, porque é um cara que a gente poderia precisar de um tipo de jogo desse, que ele tem essa intensidade. Pelo menos no Goiás tinha isso, essa força, né? Já jogou lá, por jogar no Goiás, o Goiás disputa essa Copa que eles acabaram de ganhar agora, e não vai para o jogo. A gente tem notícia que o Varanda não tá legal ainda. Eu vi uma coisa nas redes sociais, mas eu não dou muita bola para rede social, mas é um cara que está em recuperação e tem que se preservar mais, né? O Varanda é um cara que eu apostava, eu achei que certa a contratação dele pelo América junto com isso, porque eu imaginava que ele na Série B ia ser um dos diferenciais do clube, e infelizmente, por motivos extracampos, queira ser saúde mental, queira ser por mesmo comportamento, né, que não condiz com o atleta profissional, a gente não está podendo utilizá-lo. Uma pena. Eu acho que jogadores com talento, né, que deveriam preocupar mais de jogar futebol, construir, né, sua carreira, porque é muito rápido, é uma carreira rápida e cruel às vezes. Às vezes tem a oportunidade de jogar num time estruturado como o América, um time que paga um dia, que tem suas condições de trabalho muito boas, com um CT legal, um estádio legal, disputa campeonatos interessantes, e o cara parece estar jogando a carreira dele pela janela. Mas cada um tem consciência dos seus atos, né? Quem sou eu para ficar dando conselho, né? Nunca joguei futebol profissional, joguei as minhas bolinhas lá, mas era muito ruim, então não tinha condição de ser profissional. Mas um cara que tem a qualidade, porque chegar no profissional é muito difícil, você tem que ter mínima qualidade, você tem que ter, se jogar isso tudo pela janela. Bom, mas voltando para o América, acho que pontuar é importante por causa dos resultados que nós tivemos da Série B esses últimos jogos, né? O Ceará ganhou, o
Goiás atropelou o Sport. Atropelou o Sport. O Goiás é um time pesado. América e Goiás vai ser um jogão. O Santos vai jogar com o time, com o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Provavelmente deve pontuar, deve ganhar. Mesmo sabendo que é um jogo local, né? De times que se encontram. Vão mas eu acho que o Santos vai passar, principalmente que eles estão mordidos ainda, eles estão bem. Esse jogo contra o América mexeu com eles. Tomara que tenha mexido também emocionalmente para eles fazerem um péssimo jogo e não conseguir vencer. Mas a gente pode, dependendo de se a gente não pontuar, a gente pode sair fora do G4. É um fato, porque tem o Mirassol, eu sempre confundo o Mirassol com o Novo Horizontino, mas acho que é o Mirassol, eles têm um jogo atrás, se ganhar eles passam na frente da gente. Então, a gente tem que pontuar, uma vitória seria assim, fundamental, mas a gente sabe, eu sei, assim, pelo menos na minha visão, entendo as dificuldades, como vai ser esse jogo. Eu não vi gente falando que é uma obrigação do América ganhar, não concordo que é uma obrigação, é um jogo parelho, eu acho que a gente deveria pontuar. Pontuar é uma coisa interessante, mesmo não trazendo vitória, mas pontuando, a gente mantém ali perto, fica ali trabalhando para a gente resolver em casa, que nós em casa a gente está sendo muito forte. Bom, o jogo, como a gente não teve jogo, a gente não vai ter muito assunto para comentar, né, do América, esperar depois do jogo a gente vai fazer um outro episódio do Só Acontece com a América, falando do jogo, da rodada em si, mas eu assistindo os jogos da Série B, gente, não vai ter esse jogo assim, tranquilo, acho, sabe, pra gente vamos jogar hoje dá pra puxar. Óbvio que tem jogos mais fáceis do que os outros, mas a diferença do melhor pro pior na Série B é muito pequena, diferente da Série A, que às vezes tem aquele abismo. Na Série B não é tão grande assim, são mais parelhos os times, então tem que ir para esse jogo muito atentos e sabendo das dificuldades que vamos encontrar lá, né? Bom, eu estou gravando esse episódio agora, domingo, né? Na parte da manhã, e está tendo o jogo do futsal. Nesse horário, contra o Passo Fundo, não sei quanto está o resultado, até a hora que eu vi estava 0-0, mas é um jogo, normalmente times do Sul são fortes no futsal, não sei o Passo Fundo, porque tem esse racha da liga com a confederação, não sei se o Passo Fundo vai cumprir a tradição, mas a América está empatando 0-0 e pontuando lá é interessante também, né? As espartanas estão tá de recesso no campeonato por causa da preparação da equipe feminina que vai para a Olimpíada, está tendo jogo contra a Jamaica. Nós temos até a atleta, né, convocada para a seleção, um feito, o Palmeiras acho isso muito importante, ter uma atleta convocada para a seleção. Tomara que ela vá para a Olimpíada, que eu acho que uma visibilidade aumenta mais ainda. Bom, eu vou falar agora, gente, de 3 conteúdos que o América tá mostrando pra gente, né? Que os produtores de conteúdo têm no América, que eu acho que tem muita qualidade a produção de conteúdo do América, modéstia à parte. Mas eu acho legal divulgar algumas coisas que a gente vê interessantes, aliás, 4, né? 4. Primeiro, o Santos Americano. Os Santos Americanos, eles estão fazendo uma live todo sábado, cara, muito legal. A Santa Dupla lá, que eu brinco, é a Santa Dupla, né? Capitaneados lá pelo Marcão e o César, estão tendo fazendo uma live todo sábado às 10 horas da manhã, bacana demais, bem interativa, bem dinâmica. Achei bem legal essa forma de tratar essas situações com as opiniões, né? Eles são bem críticos, acho que a gente precisa escutar algumas situações, são bem uma acidez necessária para a gente ter como torcedor para pensar, né, mais à frente, mesmo que às vezes a gente não concorde, mas a discordância eu acho muito válida e eu acho legal. Vamos dar uma conferida lá, dar uma força lá, que é muito bacana lá em o Santos Americano. Outro é o Bruno Valverde, cara. O Bruno Valverde está fazendo uns episódios que se chama Coração Verde e Branco, está no Spotify, eu escuto muito pelo Spotify. Procura lá no Spotify, Coração Verde e Branco, do Bruno Valverde. Tem no Twitter e tudo. Ele está fazendo umas análises do América, comparando o América com um filme, sempre com um filme clássico, normalmente um filme clássico, Poderoso Chefão, bacana demais com a situação do América no campeonato. É muito legal, muito inteligente do Bruno, que o Bruno faz.
E é bem bacana, cara. Eu divirto bastante com o podcast dele. E eu escuto sempre pelo Spotify. Procura lá que vocês acham. O doutor Dr. Adolfo Parenzi, fez agora um canal, tá com um canal, né? Não sei se ele já tinha, mas agora que ele postou um vídeo lá, e já estou seguindo, chama Reflexões do Sofá. Bom, legal demais. O canal, ele fez uma análise muito interessante sobre a situação do Renato Marques, nesse primeiro que ele colocou lá. E vamos dar uma força, porque como a gente é meio renegado pela mídia normalmente, né? A gente viu agora no caso do Renato Marques, os setores da mídia, a maioria da mídia, né? Algumas não, tá? Vamos falar que algumas ficaram a favor do Renato Marques, mas teve outras que eu pensei que o Renato Marques era o goleiro Bruno que estivesse jogando na América, sabe? A sensação que eu tive foi essa. Mas, bom, então a gente, com os produtores de conteúdo, a gente discute uma coisa mais legal, com críticas, com elogios e visões diferentes, é muito bacana. E o último que eu vou colocar aqui, que é a América História, do Sérgio Salviano, meu amigo Sérgio Salviano, cara. Ele fez um trabalho, esse último que ele colocou agora, dentro do América História, o campeonato de 1958, exatamente 58, porque nós fomos campeões em 57, com a Tríplice Coroa, com o Timaço. Um campeonato, nós fomos para 1958 com o América sendo campeão de 57. Não conseguimos ser o campeão em 58, né? Óbvio que nós não temos esse título do Mineiro, mas é uma campanha bem interessante, cheia de altos e baixos, aquilo bem América, sabe? Aquele negócio bem complicado, que às vezes você acha que não vai dar nada certo, o time começa a ganhar de todo mundo. E tem um personagem muito interessante que eu não conhecia, eu sabia que ele é o nosso segundo maior artilheiro do América. Eu sabia só disso, mas não tinha mais detalhes que passa nesse episódio do Salviano, cara, chamado Gunga, nosso segundo maior artilheiro da história do América. Que cara sensacional, que história sensacional. Provocativo, ele conseguia desequilibrar nossos rivais mentalmente, sabe? Ele chegava e falava, vou fazer gol no Atlético, vou mandar o Atlético, um goleiro chamava Arizona, ele falava, domingo vou dar uns presentinhos para o Arizona. Ele tirava os caras do sério e fazia gol, e contra o Cruzeiro fazia gol, fez um gol de bicicleta contra o Atlético Independência nesse campeonato. Então, esse trabalho, eu até falo com o Sérgio, é muito importante, porque ele resgata a história do América, porque muita gente fez muita coisa pelo América e acaba no esquecimento, né? Porque a gente não tem essa memória. Mesmo a América também não faz muita questão dessas memórias, não faz vamos falar, não explora isso, né? Porque tem muitos personagens interessantes na América. O Gunga é um desses que eu não conhecia e acho que eu deveria conhecer, mas graças ao trabalho do meu amigo Sérgio Salviano, chegou as informações sobre ele. Provocativo, falava, vou fazer gol no Atlético, vou fazer gol no Cruzeiro. O dia que, quando ele voltou, ele estava fora, mas ele estreia contra o Cruzeiro. É um clássico contra o Cruzeiro, meteu 2 gols, falou, não, ainda não estou 100% não, espera um pouquinho que vou estar 100%. Sabe aquele cara que matava duplinho de raiva? E eu gosto disso. Então, vamos dar uma força para nossas mídias, né, americanas. Lógico que tem as tradicionais, a resenha do Coelho, Decadentes, Sodeca, dentre outros, né? Desculpa se estou esquecendo alguém, sempre eu esqueço alguém, depois eu fico com dor na consciência que eu estou esquecendo alguém, tá? Mas vamos dar uma força pro pessoal, porque é um papo de americano para americano e é bem bacana, tá? Vamos lá, terça-feira, jogo do América, Paysandu, jogo, na minha opinião, complicado, chato, mas a gente tem condição de vencer, óbvio, temos condições de vencer, mas pontuar é importantíssimo. Beleza, galera? Um abraço. Discuti falar de mais o B+, valeu pela publicação lá, tá? Bacana demais a publicação do B+, lá que nós fizemos uma brincadeira com as camisas antes do jogo contra o Santos. Eu já estava até rouco, já estava gritando rouco lá fora antes de começar o jogo, pode? Mas é bem bacana, o B+, também tem um trabalho sensacional do B+. E o fotógrafo das arquibancadas também para tirar umas fotos bacanas demais da Rua de Fogo. Meu amigo artilheiro Lucas Pousa. Valeu, galera! Um abração, terça-feira, força pro nosso coelhão e vamos ganhar!